Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Uma pessoa morre e 2 ficam gravemente feridas em acidente na saída de BH. 6 suspeitos de matar um homem por espancamento são presos. A vítima queria vingar a morte do cunhado. 3 pessoas foram presas e 2 adolescentes apreendidos por suspeita de participar do assassinato de um militar. 50 pessoas já morreram por causa da febre amarela em Minas e mais uma medida de proteção foi tomada em ponto turístico do estado. O Santuário do Caraça só vai deixar entrar visitantes vacinados contra a doença. A produção industrial voltou a crescer, confirmando a retomada da economia. A banda Mole atraiu milhares de foliões ao centro de BH e perto dali outra banda fechou a avenida. Mas carnaval, gente, não pode ser só diversão. A saúde também precisa ser cuidada por todos nós para evitar, por exemplo, doenças que são transmitidas pelo beijo. Um especialista vai explicar quais são elas. E no futebol tem a vitória do Cruzeiro com golaço sobre o América e o gol do Atlético sobre o RT no finalzinho do jogo. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Chega a 50 o número de mortes pela febre amarela em Minas Gerais. Hoje, a Secretaria Municipal de Mariana, na região central, confirmou mais 3 óbitos pela doença. E com esta informação, chega a 7 mortes na cidade, que é o maior número aí contabilizado entre os municípios aqui do estado. E outro local de grande visitação turística em Minas toma uma medida preventiva contra a febre amarela. O Santuário do Caraça, em Catas Altas, na região central de Minas, passou a exigir que os visitantes apresentem o cartão de vacinação atualizado contra a febre amarela. 7 parques da capital estão fechados por causa do risco de transmissão da doença. O zoológico de BH também passou a exigir a comprovação de vacina dos visitantes. A polícia prendeu 6 suspeitos de espancar até a morte um homem no bairro Cruzeiro, em Nova Lima, cidade aqui da Grande BH. A vítima teria ido ao local se vingar da morte do cunhado. Os suspeitos desconfiaram das intenções dele e partiram para a agressão. Matheus Machado, Patrick Dias, Rafael Silva, Wellington Ramos, Pedro Henrique de Souza e Felipe de Assis são suspeitos de espancar e matar Marcos Paulo, de 37 anos, no bairro Cruzeiro, em Nova Lima. 3 dos envolvidos já estavam presos por outros crimes. Os demais foram detidos na semana passada. Marcos Paulo de Lanes saiu de Betim na noite do dia 12 de maio do ano passado, junto com a namorada, e veio para Nova Lima para tentar vingar a morte do cunhado. Mas quando chegou aqui na cidade e perguntou pelo assassino, foi surpreendido pelo grupo, que espancou o rapaz até a morte. A namorada dele conseguiu escapar. Os indivíduos que eles já se encontravam observando a movimentação e que já haviam visto ele passar com a moto várias vezes, né? Eles, ao que tudo indica, desconfiaram da intenção, uma vez que ele parou de frente ao trailer para perguntar onde residia o Douglas, e a partir daí já o retiraram de cima da moto juntamente com a namorada e já passaram agredindo. De acordo com as investigações, todos eles têm envolvimento com o tráfico de drogas, menos Felipe de Assis, que também não tem passagem pela polícia. Os suspeitos vão responder por homicídio qualificado. Ao serem questionados sobre o crime, os jovens preferiram não responder. Segundo a delegada, somente Rafael Silva, que no dia do crime teria levado um tiro no braço, confirmou ter participado das agressões. 3 pessoas foram presas e 2 adolescentes apreendidos nesse domingo, suspeitos de envolvimento no assassinato de um militar na região metropolitana da capital. Nós vamos agora para a nossa redação, onde está o repórter Igor Calhan, que tem os detalhes desse caso. Boa noite, Igor. Olá, Inácia. Boa noite para você e todos que nos acompanham. Inácia, esse crime aconteceu neste sábado, neste final de semana, durante a madrugada. Um policial militar de 22 anos deixava a namorada em casa no bairro Parque São João, em Contagem, região metropolitana, quando foi surpreendido e executado com vários tiros. Inácia, a motivação do crime ainda é desconhecida, mas a polícia, que iniciou as investigações imediatamente, desconfia que ele tenha caído em uma emboscada, já que ao entrar no bairro, ele foi abordado pelos criminosos e acabou se identificando como militar. Essa foto que você aí de casa está vendo são justamente das pessoas que foram detidas. 3 pessoas presas e 2 adolescentes que foram apreendidos. Agora a polícia segue as investigações. A mulher não ficou ferida no crime e a arma de fogo usada também foi apreendida. Inácia. Ok, Igor, obrigada pelas informações, viu?
Um acidente entre dois carros na manhã desta segunda-feira na BR-040, à altura do bairro Retiro do Chalé, em Nova Lima, ali na saída da região metropolitana, deixou um morto e 2 feridos. Os veículos teriam batido de frente por volta das 7h30 da manhã. A suspeita é que a pista molhada e a neblina tenham contribuído para o acidente. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Emergência da Via 040, concessionária que administra a rodovia, e todos encaminhados para os hospitais da capital. Parte do teto do shopping Estação BH, na região de Venda Nova, aqui na capital, cedeu hoje à tarde. O acidente aconteceu ali na praça de alimentação do centro de compras, que fica no 3º andar. A assessoria de imprensa do shopping informou que o vazamento na tubulação de escoamento de água foi o que ocasionou a queda do gesso. E atenção, eleitores de Betim, Contagem, Uberlândia e Uberaba. Termina na sexta-feira o prazo para o cadastramento biométrico obrigatório. Você precisa procurar os cartórios ou sessões eleitorais. E neste ano, os eleitores desses municípios já vão às urnas utilizando somente as digitais para se identificar e votar. Dona Antônia é aposentada e, se perder o título, pode ficar sem receber o salário. Por isso, foi logo regularizar a situação. A gente tem que ter uma segurança, né? Porque se a gente não tiver uma segurança de apresentação, a gente pode ter prejuízo também, né? Os eleitores de Contagem, Betim, Uberlândia e Uberaba têm até o dia 9 de fevereiro para fazer o recadastramento biométrico e regularizar a sua situação junto à Justiça Eleitoral. Ele terá aí 1 mês e meio para regularizar a sua situação, que já está irregular porque ele perdera o título. Nesse caso, então, ele busca o cartório eleitoral, os postos de atendimento, e poderá tirar um novo título, aí sim regularizando a situação. O eleitor que perder o título fica impedido, por exemplo, de obter passaporte ou carteira de identidade, fazer concurso público ou mesmo tomar posse nesses cargos. Ele também ficará não apenas irregular quanto ao título, como ele não terá quitação eleitoral. Então ele terá também que regularizar a situação de não participação nas eleições obrigatórias. Quem perder o título pode procurar o cartório eleitoral de 26 de fevereiro até 9 de maio. Depois disso, o eleitor só consegue regularizar a situação depois das eleições. Depois de 9 de maio, encerra-se o cadastro e ninguém, nem em Contagem, nem em qualquer lugar, poderá fazer a sua inscrição eleitoral. E aí terá que aguardar final de novembro para poder tirar novamente o seu título. Para fazer o cadastramento biométrico obrigatório, o eleitor deve apresentar documento de identidade oficial e comprovante de endereço. Para o eleitor do sexo masculino com mais de 18 anos, que vai tirar o título pela primeira vez, também é necessário apresentar o comprovante de quitação com serviço militar. Com o medo de perder o título, deu um jeito de vir logo? Com certeza tem que vir, né? Porque senão complica depois, né? E em Belo Horizonte, o cadastramento biométrico ainda não está sendo exigido. O final de semana foi de pré-carnaval na região metropolitana de BH. Em Contagem, os foliões foram para as ruas, mas além de curtirem a festa, foram convidados a pensar na saúde. O pré-carnaval já está com tudo também na região metropolitana de BH. Em Contagem, os bloquinhos estão por toda a parte. E aproveitando esse ritmo, a prefeitura lançou a campanha Pule Carnaval, Pule Fora das Drogas. A Prefeitura de Contagem chamando toda a população a ter um olhar atento, especialmente para as nossas crianças e adolescentes. Todo mundo pulando o carnaval, mas longe das drogas. Não permitir venda ou consumo de bebida alcoólica para criança e adolescente, em hipótese alguma. Leques como este, com informações importantes, estão sendo distribuídos à população. É um leque para o folião não sentir calor e ler. Vender álcool e cigarro para crianças de idade. É crime. Se beber, não dirija. Vem pular o carnaval, mas longe das drogas. O Léo trabalha na recuperação de dependentes em Esmeraldas. Sabe mais do que ninguém o mal que a droga pode causar nas pessoas. Este ano veio apoiar a campanha. O carnaval é alguns dias, então para não ter uma consequência pior, para que nenhuma família venha chorar seu ente querido no hospital ou num velório, a gente vem fazendo esse trabalho de prevenção junto com a galera, para que a galera realmente curta o carnaval, mas que pule fora da droga, né? É isso aí, aproveitar o carnaval com toda a diversão que se tem direito, mas sem deixar de pensar na saúde. Você sabia que um simples beijo na boca pode transmitir várias doenças? Nós consultamos um médico para te alertar sobre os perigos.
Na festa mais brasileira de todas, não falta música, alegria, animação e principalmente beijo na boca. Essa galera aqui é a galera do beijo. É a galera do beijo, meu velho. É. Todo mundo aqui, ó. Tem jeito não, a galera já sai de casa, preparada pra beijar. E você vai beijar muito hoje? Lógico, muito. Todo mundo. Você não tem medo, de repente, do cara que te beijar tá com alguma doença ou você nem pensa nisso? Não, mas eu tenho um critério básico. Qual que é o seu critério básico? Não posso contar. Mas o que muita gente esquece é que o beijo também pode transmitir algumas doenças. Este infectologista explica que 2 tipos de doenças podem ser transmitidas pelo beijo. As bacterianas, que são mais incomuns, e as virais, que são passadas com mais facilidade. Como a mononucleose, o herpes tipo 1, gripes, resfriados, para citar alguns, né? E menos comum algumas doenças bacterianas, por exemplo, as meningites bacterianas. Muita gente acha que herpes é a doença mais transmitida pela saliva, mas na verdade a mononucleose, ou a doença do beijo, é a mais recorrente. Ela é transmitida pela saliva, obviamente, na faixa de 15 a 25 anos, é o mais comum. Hoje em dia, 90% dos adultos entraram em contato alguma vez na vida com o Epstein-Barr, o vírus da mononucleose. A pessoa, após um mês e meio depois da infecção, ela começa a sentir, em alguns casos, dores de garganta, vermelhidão na garganta, podem crescer os linfonodos, que são aquelas ínguas no pescoço, eventualmente axilas. O abdômen fica maior porque às vezes o fígado e o baço aumentam de tamanho. Tem prostração, febre, perda de apetite. Os tratamentos das doenças virais não são tão difíceis e o paciente não deve ter muitas complicações, mas é sempre bom evitar. Por isso, o Dr. Leandro tem uma boa dica. Hidratação, e talvez seja o mais importante de todos, porque com o vírus diluído no sangue e na boca, a chance de contaminação é menor. O álcool vai matar o vírus, a bactéria, se for o caso. Não, não vai. O álcool vai fazer você fazer mais xixi, vai concentrar mais seu sangue e a chance de infecção é maior. Já teve gente que beijou bastante e olha que a folia está só começando. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar de carnaval para mostrar como foi o desfile da Banda Mole e o cortejo de um dos maiores blocos da capital, o Me Beija Que Eu Sou o Pagodeiro. Os dois ficaram lotados, não perca. E foi celebrado nesse domingo o Dia Mundial do Câncer, uma data para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz contra a doença. O câncer é a segunda causa de mortes no mundo. Só neste ano, o Instituto Nacional do Câncer estima que 600 mil novos casos serão diagnosticados. Mariana foi diagnosticada com câncer de mama aos 29 anos. Eu descobri meu câncer através de um toque. Eu senti um caroço muito grande e enrolei um pouquinho para ir aos médicos. Demorei uns 2 meses. E aí, quando eu fui, já próximo de dezembro, eu tive o diagnóstico. A jovem, que tem casos de câncer na família, já fazia um controle anual e o diagnóstico precoce aumentou as chances de cura. Durante um ano, foi um tratamento bem intensivo. Eu comecei com quimioterapia durante 6 meses, passei pela cirurgia e fiz a radioterapia para finalizar. Foi um tratamento que, para mim, apesar de toda a dificuldade, eu passei por ele muito bem. Dia 4 de fevereiro é considerado o Dia Mundial do Câncer. O câncer não é uma doença única, São diversas doenças, são várias doenças, é mais do que mais de 100 tipos de doenças completamente distintas. O que elas têm em comum é um crescimento desorganizado de células, que tem uma tendência à disseminação para todo o corpo. O Instituto Nacional de Câncer e o Ministério da Saúde estimam a ocorrência de 600 mil novos casos de câncer no Brasil em 2018. O tipo de câncer mais incidente entre os sexos masculino e feminino será o de pele não melanoma, que é um tipo de tumor menos letal, com 165.580 novos casos. Depois dele, os 3 tipos de câncer mais incidentes no Brasil serão próstata, com 68.220 casos, mama feminina, com 59.700, cólon e reto, mais conhecido como câncer de intestino, com 36.360 novos casos. Segundo o oncologista, alguns tipos podem ser evitados com mudança de hábitos. A gente sabe que alguns tipos de cânceres têm relação direta, causal muito importante com tabagismo, com etilismo, com obesidade,
Tá? Então, isso tudo sendo abolido, sendo reduzido, vai favorecer a redução da incidência do câncer. Em outros, o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. Quando a doença ela é diagnosticada precocemente, até 1 centímetro, que a gente chama de estádio 1, a possibilidade de cura apenas com cirurgia gira em torno de 90% a 95%. Já quando ela dissemina, as chances vão caindo progressivamente. Mariana ainda faz controle, mas já retomou a rotina. 100% curada, 100%. Que bom, né? Gente, a produção industrial cresceu em dezembro pelo 4º mês seguido e encerrou 2017 com resultado positivo depois de 3 anos de queda. A alta foi puxada pelas montadoras de veículos e, se depender do comércio, elas vão produzir ainda mais este ano. As vendas nas concessionárias aumentaram mais de 20% em janeiro em relação ao mesmo mês de 2017, com emplacamento de mais de 180 mil unidades. Outro destaque no ano foram as fábricas de equipamentos de informática e eletrônicos. As indústrias encerraram o ano com utilização de quase 80% da capacidade instalada, nas contas da CNI, que representa o setor. Em dezembro, a produção das indústrias avançou pelo 4º mês seguido, quase 3%. Com isso, a atividade industrial voltou a crescer em 2017, depois de 3 anos no vermelho. Foi o melhor resultado desde 2010, de acordo com o IBGE. A queda da inflação e dos juros, que impulsionaram o consumo e a produção, além das exportações, foram os motores do crescimento. Segundo este economista, este movimento deve se refletir no emprego. O mercado de trabalho formal deve realizar contratações de forma generalizada esse ano, em função da confiança maior dos empresários. Eles têm visto que o consumo tem avançado, as famílias se sentem mais confiantes a fazer gastos, em bens duráveis. Na fábrica de carrocerias, o movimento no 2º semestre de 2017 trouxe otimismo. Vários clientes fecharam pedidos que há meses aguardavam por aprovação. A gente está otimista, a gente prevê mais contratação na medida em que as vendas continuarem a seguir o ritmo que estão seguindo aí, que é de crescimento desde o 2º semestre do ano passado. Jorge está entre os 4 funcionários da empresa que encerraram 2017 com emprego de carteira assinada. Minhas contas já estão em dia aí, porque se eu estiver desempregado, eu estava enrolado para me pagar documento de carro, conta de luz. Sem emprego como frentista, Fernando conseguiu a vaga para trabalhar na montagem de carrocerias. Nós ficamos mais na torcida para chegar mais encomenda, para ter mais trabalho. Depois do intervalo, tem os destaques do futebol. O Cruzeiro venceu o clássico contra o América e aos 45 minutos do segundo tempo, o Atlético levou a vitória contra a URT em Patos de Minas. Estamos de volta com o futebol e o Cruzeiro levou a melhor no clássico contra o América nesse domingo. A partida contou com a presença de mais de 50 mil torcedores que viram um golaço de Arrascaeta. Nas arquibancadas, mais de 50 mil torcedores para acompanhar o duelo entre Cruzeiro e América, os líderes do Campeonato Mineiro. A primeira grande chance veio em uma bobeada de Norberto. Rafinha e Arrascaeta tentaram abrir o placar. Edilson também arriscou, mas João Ricardo estava atento. O América respondeu com Norberto. Fábio espalmou. No segundo tempo, os dois times voltaram mais dispostos a garantir um bom espetáculo. Davi pelo América e Ariel Cabral pelo Cruzeiro obrigaram os goleiros a fazerem boas defesas. Quando Fred chutou, João Ricardo fez mais uma grande defesa. Rafael Moura também tentou, mas os goleiros estavam em dia inspirado. E por falar em inspiração, olha só o gol que decidiu a partida. Puskas esse gol aí, né? Foi lindo gol. Tem muito gol assim, mas o importante é que o time ganhou e seguimos acima da tabela. Com a vitória, o Cruzeiro assume a liderança isolada do Campeonato Mineiro, com 13 pontos. Um passo importante para terminar a primeira fase da competição com a melhor campanha. Lutamos muito para poder fazer, para premiar o torcedor que veio e lotou o Mineirão, e com golaço, como foi a jogada do gol, me deixa muito contente.
E foi aos 45 minutos do segundo tempo que Ricardo Oliveira conseguiu marcar o gol da vitória de Atlético contra o RT em Patos de Minas. O primeiro dele no campeonato. Boa noite, André. Que sufoco, hein? Pois é, Inácio. Um jogo muito difícil. Boa noite para você e para todo mundo. A URT sempre complica lá, né? A gente até falava sobre isso. São jogos sempre muito complicados e o jogo foi difícil para as duas equipes. A gente está vendo aí o gol da vitória aos 45 e 30. Você falou bem, foi nos acréscimos. O Ricardo Oliveira, que ainda não tinha marcado nessa temporada, mostrou muita frieza, muita categoria para fazer esse 1-0 importantíssimo para o Atlético, viu, Inácia? A pressão viria, o Atlético tem um jogo importantíssimo quarta-feira, depois de amanhã, pela Copa do Brasil, lá no Acre, contra o Xará acreano, então vai ser um jogo muito complicado e quanto menos pressão, melhor, né? Eu iria muito pressionado se não tivesse essa vitória. E um alívio na pressão aí por parte da torcida, né? Vencer sempre é bom. Tá bom, obrigada, André. Valeu. Com a volta às aulas, o que ensinaremos para as nossas crianças e jovens? Essa é a reflexão que o Pachecão, o professor de física mais famoso do Brasil, vai fazer para nós agora. Na escola, deveríamos aprender a questionar, a desenvolver o raciocínio, a fazer boas perguntas em vez de memorizar respostas conhecidas. Porque ensinar significa se aproximar, a conviver e a reboque os alunos aprenderiam algo muito mais importante. Ética nos relacionamentos. É fundamental, meus queridos, que saibamos que as crianças aprendem o que faz sentido para elas. Elas aprendem através do sentido das coisas que elas querem compreender. Aprender é uma necessidade e todo mundo ama aprender. Afinal, é por meio do aprendizado que o ser humano encontra o seu caminho no mundo. Os professores precisam saber que toda sabedoria externa é finita. Precisamos buscar o conhecimento dentro de nós mesmos e que o aprender anda de mãos dadas com o sentimento, com a emoção, pois a ciência não é um monte de fatos, mas um modo de vida. Uma escola comprometida e corajosa busca o que a criança sabe e, a partir daí, trabalha em cima disso. Os professores devem lembrar também que a memória só guarda duas coisas: as que são úteis e as que dão prazer. Educar, meus queridos, tem a ver com a vida da pessoa e não só com o cérebro. Mas parece que as escolas passam a maior parte do tempo inventando contextos em que as crianças aprendam a não gostar delas. Aprender é isso, é um processo pessoal. Diferentes pessoas aprendem em ritmos diferentes e de maneiras diferentes. Umas aprendem a partir de imagens, outras de abstrações, outras com a prática. Meus queridos, brincar com criança não é perder tempo, é ganhá-lo. Se é triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados, enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem. É isso aí. Falou legal? Bye, bye. Falou quem sabe, né? E veja a seguir como foi o fim de semana de carnaval em BH. Tivemos mais um final de semana que foi pura folia aqui na capital. A tradicional banda mole arrastou milhares de foliões no último sábado. Criatividade nas fantasias, cores e um adereço que não faltou em nenhum folião: a alegria. Nós curtimos muito, o carnaval de BH tá bonito demais, maravilha demais. Nossa, você tá animado? Demais. Tá ótimo, tá muito bom. A banda mole, que desfila há 43 anos e é um dos blocos mais tradicionais da cidade, agitou o pré-carnaval. Além de 2 trios elétricos e um palco, a festa contou com a participação de bandas mineiras como a Bartucada. Nós estamos com 2 trios, um palco, nós temos 9 atrações, está só começando, são as primeiras atrações agora, Batucada, Havaianas Usadas, Fernando Fernandes, tem muita coisa hoje aqui, vai até às 10 da noite, tem festa pra caramba, pode vir pra cá que tá uma delícia. Os foliões invadiram as 2 pistas da Avenida Afonso Pena, uma das mais importantes da capital. E nem a chuva fina que caiu durante a tarde atrapalhou a festa. E a chuvinha que tá caindo atrapalha? Atrapalha não, isso aí é o de menos. Nossa, ótimo, de melhor qualidade, melhor não existe.
E no domingo a chuva continuou e a folia também. Na região centro-sul da capital, o bloco Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro arrastou uma multidão ao som de samba e pagode dos anos 90, isso na Avenida do Contorno. O Carnaval de BH deve bater recorde histórico de público neste ano, com mais de 3.600.000 pessoas. E a gente encerra o jornal com a música que venceu o concurso de marchinhas Mestre Jonas, encerrado aí neste domingo pela Prefeitura de BH. Esperando o Metrô foi criada pelos compositores João Batera e Dimas Lamonier. É uma crítica bem-humorada à demora nas obras de construção do metrô da capital. O prêmio que eles ganharam foi de R$5.000. Vamos ouvir um trechinho. Eu era criancinha de colo quando o governo anunciou que o metrô ia chegar ao Barreiro. Tem mais de 30 anos e ainda não chegou. Há tempos estou esperando o metrô. Eu era criancinha, hoje eu sou avô. Há tempos estou esperando o metrô. Eu era criancinha. E renovando aquele convite de sempre, faça contato conosco pelo Bandzap 3199-772-7663 e querendo rever o conteúdo do nosso jornal, acessa lá youtube.com/TV Bandminas. Nós ficamos por aqui, obrigada pela sua audiência nesta segunda, mas amanhã eu quero te encontrar de novo. Até lá e boa noite.